E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações do Banco do Brasil. É uma ação um pouco complexa, né? Porque é uma empresa estatal e como a gente está numa migração de governo e esse atual governo que vai liderar a gente por 4 anos, aparentemente ele não entende que é muito atrativo uma estatal dar muito lucro ou repassar muito lucro para os acionistas. Então o pessoal fica um pouco preocupado, né? Será que vale a pena investir? Apesar de as empresas estarem apresentando ótimos resultados, ótimos indicadores. Será que faz sentido investir por conta de talvez haver alguma mudança com esse novo governo? Então, no vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia e eu vou dar minha opinião sobre esse tema. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos e se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera. E conta aí pra nós, você investe em Banco do Brasil, tem vontade de investir ou não chega nem perto? Manda aqui embaixo e bora lá! Então, antes da gente ir para o vídeo, vamos ver o último resultado que o Banco do Brasil apresentou. Um lucro de 8,4 bilhões no terceiro trimestre de 2022 e um acumulado dos últimos 9 meses de 22,8 bilhões. É um baita lucro, né? Mas quanto será que ele dava de lucro lá em 2014? Aí, quando a gente abre o resultado que o Banco do Brasil apresentou no terceiro trimestre de 2014, a gente vê um lucro de 2,8 bi. Então, se a gente fosse pegar isso aqui projetado no ano e colocar 3 bi por trimestre, a gente teria ali um lucro de 12 bilhões no ano. Mas, careca, por que você está mostrando esse negócio aí pra gente? Bom, o negócio é o seguinte, lá em 2014, quando era um outro governo, a gente viu que o Banco do Brasil ele tinha uma lucratividade ali na casa de 2,8 bi por trimestre, o que totalizaria uns 12 bi anos se a gente fosse usar como média de 3 bi de lucro por trimestre. E agora, os indicadores do Banco do Brasil, eles utilizam como parâmetro de lucro algo em torno de 27 bilhões no ano, ou seja, mais do que o dobro que ele apresentava em 2014. Bom, para você que não conhece, a gente está aqui no Status Invest, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Por que eu trouxe vocês aqui? A gente viu mais ou menos a média de lucro de 2022 ali, que ele está sendo utilizado como parâmetro para os indicadores, na casa de 27 bi. A gente viu um resultado de lucro de 2014, que aqui a gente consegue visualizar que foi 11 bi 853 milhões. E quando a gente vem aqui desde 2012, a gente vê 11 bi, 10 bi, 11 bi de novo, 14 bi, em 2016, 7 bi apenas de lucro, em 2017, 10 bi, em 2018, 13 bilhões, em 2019, 16 milhões, e aí em 2020, 13 bilhões, e em 2021, 19 bilhões, e em 2022, essa métrica foi subindo ainda mais. Onde que eu tô querendo chegar? Durante os últimos 10 anos, a gente não tinha uma lucratividade tão acentuada quanto está tendo. Ou seja, pode haver a possibilidade, principalmente com esse novo governo que não é tão propenso a essa alta lucratividade, com esses repasses de distribuição de lucro, que talvez esses lucros cheguem a reduzir. E aí eu estava querendo olhar o histórico passado com vocês para a gente ter um norteador de lucro. Quando a gente visualiza aqui a parte do dividend yield está na casa de 10,10%, uma métrica extremamente interessante. Se daqui é a parte do lucro que é repassada para o acionista, o preço-lucro de 3,76 também extremamente reduzido, que seria em 3,76 anos você teria o retorno do seu investimento caso a lucratividade se mantivesse e os lucros fossem distribuídos em 100%. Aqui a gente na parte de preço-valor patrimonial, na casa de 0,67, também muito interessante. Digamos que você tivesse uma nota de R$ 100, aqui você estaria comprando ela por R$ 67, ou seja, você está tendo um desconto quando compra as ações do Banco do Brasil com base no valor de patrimônio dele atual. Quando a gente olha todas essas métricas de dividend yield, preço-lucro, preço-valor patrimonial, ROI, tudo isso nos leva a ter uma percepção de que a ação do Banco do Brasil está sim descontada, está sim barata. Porém, a gente tem que visualizar aquele cenário de que meio que as regras do jogo mudaram, porque nós vamos ter um atual governo por 4 anos e talvez 8 anos, a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente sabe que esse atual governo ele não é muito propenso a ter estatais com alta lucratividade ou com altos repasses de dividendo aos acionistas. Ou seja, com os lucros mudando, todos esses indicadores aqui mudariam. Então é por isso que eu trouxe para vocês aquele histórico de lucratividade do passado, para que vocês visualizassem que no passado o Banco do Brasil não era tão lucrativo quanto está atualmente e esses indicadores eles são com base nesse lucro atual. Ou seja, se você quer investir nas ações do Banco do Brasil, não tem problema. Por quê? Primeiro que você que tem que ser responsável por estudar, se capacitar e escolher o que faz sentido no seu perfil de investidor.
Segundo, que os indicadores realmente sinalizam que a empresa é uma ótima aquisição com base no indicador atual, mas você tem que entender que histórico passado não necessariamente se repete. E quando eu digo isso é sobre tanto esse lucro que atualmente é utilizado para fazer esses indicadores descontados, quanto também aqueles resultados que a gente visualizou, não quer dizer que o Banco do Brasil volte a dar aquelas lucratividades de 10, 12, 13 bi. Porém, eu acredito que se você vai fazer uma aquisição do Banco do Brasil, você tem que ter a percepção de que pode ser que ele se torne menos rentável, menos lucrativo. E daí você poderia chegar numa percepção do seguinte: se esses indicadores são com uma média de 27 bi e a média do banco ali é naquela casa de 10, 15, então se a lucratividade caísse pela metade, ficaria ali na casa de 13 bi. Ou seja, se a lucratividade cai pela metade, esses indicadores aqui, eles também mudam pela metade. Por exemplo, o dividend yield viraria um dividend yield de 5%. O preço-lucro, se o lucro caiu, o preço-lucro aumenta. Então isso daqui iria para algo próximo de 7,5. Se a gente for parar para analisar, 7,5 de PL ainda assim seria um PL descontado e um dividend yield de 5% não seria lá tão ruim. Ou seja, depois de tudo que a gente viu, a gente entendeu o quê? Os indicadores estão extremamente atrativos, sinalizando que a empresa pode ser sim uma ação descontada. Porém, do outro lado, nós temos também uma sinalização de que existe uma tendência de que os lucros caiam e os dividendos também caiam ao longo do tempo. Ou seja, quer dizer que você não pode investir? Isso daí é com você. Você que tem que entender o seu perfil, entender como que funciona a sua carteira de investimento e ver se faz sentido ou não correr esse risco com base no seu perfil de investidor. Eu não tenho as ações do Banco do Brasil no momento. Eu acredito que essa possibilidade de intervir em alguma lucratividade não é muito interessante para o banco, mas tudo é preço, né? Então, assim, a dificuldade que eu tenho no momento é a seguinte: vai cair os lucros? Se sim, até quanto? Então, assim, como a gente não consegue visualizar esse cenário, eu não me sinto tão confortável em investir nas ações do banco nesse preço aí de R$ 35,50. Porém, se as ações tivessem uma grande desvalorização até uma casa de 25, 27, pode ser que já teria uma margem de segurança mais atrativa para o investidor. E você, qual que é a sua opinião sobre as ações do Banco do Brasil? Você acha que está extremamente de graça? Você acha que tem um risco muito grande que não faz sentido investir? Comenta aqui embaixo pra gente, compartilha com a galera. E claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. E se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu e abraços!